Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui para a palestra sobre gestão colaborativa. Não sei se todos conhecem, talvez o pessoal do Startup Grande, sou o Walter aqui, sou licenciado em Sebrae, trabalho com a ERE de projeto, acompanhando as empresas de tecnologia da informação e também os demais, enfim, empresários que estão aqui presentes, do APL Software Maringá, sejam todos bem-vindos para o evento. Gente, o encontro de hoje é justamente para fazer uma reflexão com o Carlos Nepomuceno. O Nepomuceno, ele é professor, doutor, ele tem estudado inovação já há mais de 20 anos, enfim. E hoje à tarde, inclusive à tarde, o dia todo, tivemos um dia aí de trabalho com 12 empresas do programa Em Busca da Excelência, que faz parte do projeto Tecnologia da Informação do Sebrae, também discorrendo do tema gestão de inovação, da inovação para as empresas de tecnologia. Eu diria que, para mim, extremamente válido, proveitoso esse conteúdo que ele nos trouxe, principalmente pelo resgate histórico desse processo. Eu diria que o que mais me marcou, é essa questão de termos 70, hoje, sermos um marco, de repente, uma história de 70 mil anos, história da humanidade, e de repente nós estamos vivendo justamente um momento de grandes mudanças, grandes transformações, e que vindos principalmente, advindos pela conectividade da internet, e quanto que isso tem mudado e transformado as pessoas, e quanto que isso é importante para essas empresas pensem nas suas estratégias, e se posicionem em relação ao que está vindo. E agora à noite ele, inclusive, a propósito do próprio Nepomuceno, de poder conversar com vocês, ele abriu essa possibilidade e, novamente, obrigado, Nepomuceno, pela sua disponibilidade de poder conversar com esse grupo que está aqui presente, justamente porque ele entendeu que era importante disseminar, enfim, irradiar mais essa questão da inovação, principalmente sobre a ótica da inovação participativa colaborativa. Então, que nós comentamos que aqui em Maringá a gente tem já iniciativas de associativismo e tudo mais, enfim, ele veio então para conversar um pouco também sobre isso conosco hoje. Bem, enfim, não quero me delongar. Aliás, só um detalhe, viu? Você também é autor de vários livros, a gente acabou de ganhar um aqui para ele, para começar a ler também, eu também. Então, você fique à vontade. Obrigado. Bom, estou gravando Primeiro, boa noite, muito obrigado pela presença. De novo, agradecer ao Sebrae. Nós fizemos aí uma maratona desde 8 da manhã até as 5h30 e foi um caminho aí muito legal. Eu me sinto em casa aqui porque eu tenho empresa há 20 anos, sou um microempresário e já fiz de tudo que vocês possam imaginar da internet. Eu já fiz homepage, a metro, aquilo, já fiz software para tudo que é tipo de empresa, já fiz projeto de software de um disquete que virava homepage, portal de bicicleta, tudo que vocês possam imaginar eu já... Mas de 10 anos para cá, eu comecei a trabalhar muito com consultoria estratégica, já vinha fazendo isso desde o início, e comecei a tentar ver como é que eu agregava valor para os meus clientes através de estratégia de internet. E aí o que acontece é o seguinte: para você fazer uma boa estratégia, você tem que ter uma coisa muito complicada, que é o seguinte: você tem que entender para onde as coisas estão indo. O cara que faz estratégia e não sabe para onde as coisas estão indo, não está fazendo estratégia, É meio cego assim, caminhando assim, tateando, E você passar e dizer assim para o teu cliente: olha, eu tenho mais ou menos uma noção desse cenário de internet, para onde é que as coisas estão indo, é um certo desafio. Mas eu resolvi peitar isso, Então eu tenho há 10 anos desenvolvido um trabalho junto com as organizações. Eu expliquei um pouco isso para o pessoal da manhã. Geralmente as pessoas eu fiz mestrado, fiz doutorado, as pessoas quando vão estudar, as pessoas vão para dentro da academia, vão lá para dentro da universidade e ficam lá discutindo, e depois elas veem umas coisas prontas para as pessoas e dizem assim: olha, é assim que a gente pensou na universidade. Eu vi que esse modelo não ia funcionar para esse nosso trabalho. Então o que eu fiz? Eu resolvi entrar para dentro dos meus clientes, e aí comecei a vender para os meus clientes grupos de reflexão.
Gente, ninguém está entendendo esse troço, vamos fazer juntos esse troço, vamos pensar junto. O que está acontecendo? E aí deu certo, trabalhei um ano na Petrobras com esse projeto, trabalhei um ano no BNDES, fiz algumas coisas com a Vale, trabalhei aqui na Prodesp, aqui em São Paulo, né, mais para cima, trabalhei em São Paulo na Prodesp, trabalhei com um período na Nokia, fiz palestra na Natura, na Vale, e estou trabalhando há 3 anos na Prefeitura do Rio, tive agora no Espírito Santo, no governo do Estado do Espírito Santo. Então, o desafio qual era? O desafio é, o que está acontecendo no mundo? Então eu vou responder 2 perguntas para vocês. Vai ter muito blá blá blá, mas objetivamente são 2 perguntas que eu vou responder. O que significa a chegada da internet e o que vocês têm que fazer? Só isso. É simples assim. Só que o problema da chegada da internet, que é um pouco cabeludo. Porque o que acontece? Eu tenho aqui umas pegadinhas assim que vocês podem usar, que eu chamo de questionamentos, né, de gurus. Como é que você questiona um guru? Vai vir um cara aqui em Maringá e vai dizer, a internet vai não sei para onde, vai não sei para quê, vai fazer tal coisa. Você levanta o dedo e pergunta, por quê? Por que ela vai para não sei para onde? Qual é a memória de cálculo que você calculou para dizer que a internet vai para lá ou vem para cá? Você vai desmontar o cara, porque o cara vai dizer 10 coisas, mas não vai dizer o porquê. Por que a internet está indo para tal lugar? Por que a gente tem que mudar tanto a vida? Por que a gente está mudando tanto a nossa vida? Por que ela está provocando essa revolução toda? Então, quando a pessoa apresenta uma série de coisas, a verdade a pessoa não está com uma teoria por trás. Ela não tem uma causa. E se a pessoa não tem a causa de um determinado fenômeno, você pode desconfiar se aquela causa, se aquele fenômeno, a avaliação que ele está fazendo, tem a ver ou não tem a ver. Então eu resolvi cair dentro, comecei a estudar, estudei bastante, e eu fiz uma outra coisa também, que fez uma mudança aí na maneira que a gente está vendo esse problema. Eu estou dando aula há 10 anos, e todos os meus alunos, eu criei uma espécie assim de teoria Uber. Eu chego para meus alunos e falo, estou achando mais ou menos isso aqui, vocês acham que eu estou maluco? Aí a galera, tu está maluco, então por que eu estou maluco? E as pessoas começam a bater. Bate, eu chamo corredor polonês. Então já estou há 10 anos nesse corredor polonês, tem mais de 2.000 pessoas que já bateram nisso que eu vou falar para vocês. Então vocês vão dizer, se eu estou maluco, tem 2.000 caras atrás de mim malucos também. Então é muito maluco. Então a coisa está consistente, eu vou apresentar coisas para vocês assim. Realmente na tentativa de ajudar os meus clientes, eu fui procurar uma metodologia para responder algumas questões que alguns clientes me faziam. Era o seguinte, por que quando eu coloco uma rede parecida com o Facebook na minha empresa, não roda? Não roda, ninguém participa. Por que isso acontece? Como é que eu resolvo um problema, como é o caso da Prefeitura do Rio, como é que eu resolvo um problema que é o seguinte, eu tenho 10.000 ônibus e 40 fiscais. Como é que eu resolvo esse problema? Eu contrato mais 400 fiscais para resolver o problema. Como é que eu resolvo esse problema? Não tem como reduzir os ônibus. Então, não tem como aumentar a fiscal porque não tem dinheiro. E aí como é que resolve o problema? Melhora o processo. Hã? Melhora o processo. Melhora o processo, mas como é que melhora o processo? A gente vai procurar mostrar, e aí a gente vai começar a ver que a gente tem outra forma de resolver muito mais sofisticada e que tem a ver com esse mundo novo. Então, o que eu queria, por que eu achei que era importante a gente fazer essa conversa aqui? Já há um tempo para cá, o Alisson fez inclusive o curso comigo, tem o Palhano que já fez o curso comigo pela internet, né? Eu criei uma coisa na internet que eu chamei de Rede Brasileira de Inovação Participativa, que é mais ou menos essa ideia de inovação participativa, e o pessoal tem falado muito de Maringá, da ideia de Maringá ter um polo de software, ser reconhecido no Brasil como um polo de software. Se vocês resolvessem ser polo de sapato, eu não ia falar isso para vocês. Se vocês resolvessem ser polo de blusa,
perfeição, também não ia vir aqui falar para vocês. Mas o problema é o seguinte, o problema é que tecnologia, polo de software, qualquer coisa, é locomotiva, não é vagão. Tecnologia não é locomotiva. Porque a tecnologia tem que estar na frente de todo o resto, não é atrás. Então, se você pensa, eu quero fazer um polo de software, se eu quero fazer um polo de tecnologia, eu tenho que ser locomotiva, eu tenho que ver na frente das pessoas. Porque daqui a 2 anos, quando as pessoas quiserem comprar um negócio, eu digo lá, estou vendendo. Né? Então, como é que a gente consegue chegar na frente, 2 anos na frente? Como é que eu consigo projetar o que vai acontecer a partir da internet com 50 anos de frente? Isso que eu me coloquei como desafio. Eu sou empreendedor disso, eu sou macroestrategista. A minha ideia é conseguir entender o que está acontecendo nos próximos 30, 40, 50 anos. A macro tendência. Muita gente já jogou a toalha. Não dá para entender. Eu não acredito nisso. Se é humano, se é uma coisa que está acontecendo com o ser humano, a gente consegue entender. A não ser que venha um ET, aí eu vou dizer, realmente eu não consigo, não entendo. Vem um ET de fora, desce um disco voador, a gente nunca viu. Mas se é ser humano, o ser humano não é tão diferente assim. Depois que você vai estudar a história humana, a macro-história humana, você vai ver que a gente não é tão diferente assim. Sabe por que a gente não é tão diferente assim? Porque todo dia a gente come 3 vezes. Isso é uma âncora. Você vai ver, 50 mil anos atrás, 40 mil anos atrás. O problema é o seguinte, o cara acordou de manhã assim, estou com fome. Vai dormir, estou com fome. Então, mano, se ele tem esse problema, então isso dá um chão para a gente. Então, se a gente olhar para isso, a gente vai ver que o ser humano não muda muito. Eu já até falei no final do nosso encontro hoje de manhã, se por acaso, e aí a gente pode dizer que vai mudar muito a sociedade, e aí a gente vai poder dizer que não sabe o que vai acontecer, se essa coisa agora da engenharia genética, os caras inventarem que o ser humano vai viver de sol, vai ficar meio assim, energia solar, o cara vai andar na rua, já está se alimentando, aí as coisas vão mudar para lá. Aí o ser humano vai ser outra coisa. Tanto que as meninas forem tomar banho de sol na praia, não vão poder tomar banho de sol na praia, porque vão engordar. Vai ficar na barraca. Vai falar assim, não, hoje eu estou meio gordinho, hoje não vou tomar sol porque eu não quero engordar. Né? Então, se não acontecer isso, o ser humano, na minha, e aí eu brinquei muito de hoje com isso, né? Eu não tenho nem certezas absolutas, nem dúvidas absolutas, eu tenho certezas provisórias. Então, a minha certeza provisória hoje, na data de hoje, é que a gente tem condição de analisar o que está acontecendo na internet. Não é a primeira vez que isso acontece, a internet já aconteceram fenômenos parecidos no mundo, a gente tem condição de fazer uma regularidade desse fenômeno, tem para ver como é que as coisas acontecem no antes, durante e depois, e dá para ver mais ou menos o que vai acontecer depois. Se a gente olhar a macro-história, já tem ferramenta para isso, já tem gente que pensa assim. E a gente desenvolveu uma ferramenta, um estudo do Brasil, no Brasil, a gente está bem avançado nisso, e a gente vai apresentar isso para vocês. Eu vou tirar o casaco, que eu não posso suar muito. O negócio não é muito complicado, eu vou começar com vocês para chegar na causa do problema. Eu vou fazer o diagnóstico. Primeira parte do nosso plano é o diagnóstico. Depois é o tratamento. Diagnóstico, o que está acontecendo? Depois, o que vocês têm que fazer, na minha opinião, para vocês entrarem nessa onda? E aí é uma sugestão para o próprio polo de Maringá. Eu vou falar para vocês como se fosse para o polo. E aí, individualmente, cada um se aproveita do que puder, mas eu estou falando como se fosse uma ideia para o próprio polo. Todo mundo sabe o que é um kitnet. A gente até já brincou isso de manhã também, né? Porque o pessoal hoje em dia não fala kitnet, fala estúdio. O cara não fala assim, pô, estou alugando um kitnet, estou alugando um estúdio. O cara, né? Então a situação é a seguinte. O cidadão está ali no estúdio dele em Copacabana. Tá certo? Todo mundo sabe o que é Copacabana? Vocês vão ver que tem Maringá no meio dessa história também. O cara está lá, sexta-feira à noite,
querendo fazer um programinha sexta-feira à noite, solteiro, né? Morador aqui de Maringá, que está morando no Rio. Está lá pensando o que ele vai fazer e tal, toca a campainha. Quando ele vai atender a porta, ele faz aquela sombra na porta, que aí não dá para dizer que não tem ninguém em casa. Ele olha pelo olho mágico assim, tem 6 parentes vindo de Maringá, chegando para visitar ele no fim de semana. O pessoal de Maringá, pelo que eu já conversei aqui, não avisa que está chegando. Está chegando porque está em casa. Então chegam 6 parentes de Maringá no kitnet do cidadão, tá certo? O cara, obviamente, não vai deixar os caras na rua. Abre a porta. Então todo mundo entra no kitnet dele. Então eu vou perguntar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Nesse kitnet de Copacabana, quais são as dificuldades que as pessoas vão enfrentar nesse kitnet nesse fim de semana? O que vocês me ajudam aí? Hã? Espaço. O que mais? Hã? Conforto. O que mais? Vamos lá, gente. Privacidade. Privacidade, boa. O que mais? Alimentação. Alimentação. Higiene. Higiene. O que mais? Barulho? Hein? Eu vou até botar aqui higiene, vou botar barra sujeira. Certo? O que mais aí? Mais dúvidas, vamos. Meninas, tá pensando? O que mais, galera? Ó, espaço, conforto, privacidade, alimentação, higiene, barulho. Desorganização. Desordem. Mais um. Limitação. Hã? Limitação. Limitação? Aqui limitação acho que tem um pouco a ver com o espaço. Vou botar aqui comunicação. R$50 de controle remoto, meia hora. Vai rolar um papo assim, né? Então, olha aí, galera. Perguntar, hein? Se a gente tiver no fim de semana 7 pessoas num kitnet, isso aqui provavelmente vai acontecer? Vai acontecer? Com certeza? Tem lógica isso? Tem? Maravilha. Então vamos pegar o seguinte. Quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Chutem. 500 mil? Mais. 500 milhões. Hã? 100 milhões. 500 milhões mais? 2 milhões. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bi. Quantos somos hoje? 7 bi. Então presta atenção, galera. No nosso kitnet, em 1800 moravam 1 bilhão de pessoas. E hoje moram 7 bilhões. Leiam isso aqui e vejam se não são as crises que nós estamos passando hoje. Espaço, conforto, privacidade, alimentação, higiene, poluição, barulho, desordem, comunicação. Se a gente quisesse botar aqui água, transporte. Sim ou não? Se fosse um congresso mundial para discutir as crises da sociedade, mais ou menos as pessoas iam listar isso aqui, não iam não? Isso aí, para mim, estamos fazendo o diagnóstico? Esse é o diagnóstico. Eu não inventei esse dado. Esse dado é da ONU. Nós crescemos nos últimos 200 anos de 1 para 7 bilhões de pessoas.
Eu pergunto para vocês, se vocês tivessem 6 filhos, assim, o que ia acontecer na casa de vocês? Ele ia pular da janela, pular da ponte. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que passa desapercebido nessa discussão sobre inovação, tecnologia, estratégia, de maneira geral, para muitas empresas já colocam esse dado. Nós crescemos nos últimos 200 anos 7 vezes. Então, quando a gente começa a estruturar, e a minha proposta de estruturação, para a gente pensar um projeto de inovação para a cidade ser conhecida no Brasil como referência, a cidade tem que ter uma visão clara do futuro, do que vai acontecer. Os empreendedores daqui têm que ter um rumo, um norte, porque não vai conseguir inovar. Vai inovar para onde? Ah, vamos inovar. Vai inovar para onde? Vai inovar para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste? Tem que ter um rumo. Então tem que entender o que está acontecendo no mundo. Então, a minha proposta é ajudar vocês a pensar nisso. Então isso aí é o que está acontecendo no mundo. É a coisa mais importante que aconteceu no mundo nos últimos anos. Não existe nada mais importante que isso. Sabe por quê? Porque não dá para sair matando gente. Entrou uma... Não é que nem jogo de futebol. Entra um e sai o outro. Aqui entra um e continua o outro. E o outro que continua cada vez fica mais velho. E a criança cada vez morre menos criança. Então nós estamos aumentando a população. E isso tem um impacto gigantesco no mundo todo. Antigamente, aí você vai falar, mas antigamente não acontecia? Acontecia assim. Os maias chegavam a um determinado momento, entravam em colapso e morria todo mundo. Depois os astecas, depois os australianos, os africanos, cada um ia lá tendo as suas histórias. Mas assim, todo mundo ao mesmo tempo, o bolo, um planeta só, a espécie crescer desse jeito, toda conectada, toda interconectada, fazendo negócio. Aí vocês vão falar, pô, tudo bem, cara. 1 para 7. Tá tudo em casa, é só botar água no feijão, bola para frente. É isso? Só que tem uma coisa que a gente tem que perceber, e essa é uma das coisas que eu vou dizer para vocês, que vocês vão ficar pensando e falar, pô, isso aí é uma coisa que realmente muda a forma da gente pensar o ser humano. Nós temos esse problema de complexidade. Então, o que acontece ali? Quando a gente tem 1 bilhão de pessoas, já em 1800, eu vou fazer uma medida aqui que é uma medida fácil para a gente ver complexidade. Nós vamos botar em pratos de comida. O ideal num ser humano durante o dia é comer 3 vezes. Não estou dizendo que todo mundo come 3 vezes. Eu só estou dizendo, seria bom comer 3 vezes. E quando você tem 7 bilhões de pessoas, ou 1 bilhão, então você imagina como complexidade. Tem gente que come 1 e tem gente que come 7. Então se você faz a média, dá 3. E eu estou falando de todo mundo, do planeta, porque as empresas hoje são planetárias, são multinacionais. Uma empresa de alimentação atende ao planeta inteiro. Não existe, claro que existem empresas brasileiras que atendem brasileiros, mas tem muita empresa mundial que atende todo mundo. Então é um problema mundial. Então olha só aqui o fator complexidade. Quando eu falo em 1800, eu estou falando de 200 anos atrás, nós tínhamos um fator complexidade diário, e é diário, de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. São 3 bilhões todos os dias. Eu não estou falando de 3 bilhões uma vez por mês, não. Todo dia. E quando eu estou falando de 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Aí a galera começa a pensar, realmente o restaurante aquilo tem a ver por causa disso. Imagina se a gente não tivesse restaurante aquilo.
para ser rapidinho. Então a gente não se percebe porque o aumento demográfico ele é muito invisível. Mas para o que a gente tem aqui interessa, para o que a gente pode interessar, eu quero mostrar para vocês que hoje nós temos 21 bilhões de pratos de comida todo dia, ou seja, de manhã cedo, quando roda, o planeta roda 24 horas, dá um giro e bate 24 horas, nós temos que ter produzido, o mundo, as organizações todas produtivas, 21 bilhões de pratos de comida. Só prato de comida, não estou falando o resto. Aí vocês vão falar, tudo bem, qual o problema dessa complexidade? Só que a complexidade, ela não aumenta só na quantidade. Aqui tem gente que deve, com certeza, calçar 38, as meninas, 38, 38, tem gente que calça 42, tem gente que calça 44, tem gente que calça 36, tem gente que não usa sapato preto de jeito nenhum porque não gosta, tem gente que só usa sapato preto, tem gente que não usa tênis porque não é legal, e tem gente que só usa tênis. Olha só a confusão. Porque se todo mundo fosse que nem chinês, galera, roupinha é essa, sapatinho é esse, não gostou, é esse sapatinho, essa roupinha? Tudo bem. Não é à toa que o chinês proibiu de aumentar os filhos e todo mundo não teve uma época que se vestia igual. Por quê? Massa. Como é que vai botar essa galera toda para se vestir? Ah, eu gostaria de uma túnicazinha cor de rosa. Minha filhinha, a túnica aqui é cinza e acabou. Então, a complexidade, conforme a gente vai aumentando a população, a gente vai aumentando a complexidade. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Que é uma coisa que vai balançar, e eu vou dizer isso para vocês, que é uma discussão que eu demorei para chegar, é o seguinte: a espécie humana, essa nossa espécie muito doida, vocês vão ver que a gente é completamente maluco. Comparado com as outras espécies, a gente é completamente maluco. A nossa espécie é a única espécie animal do planeta que cresce indefinidamente. Nenhuma outra espécie faz o que a gente faz. Tirando lá, por vez, as formigas, que podem crescer grandes ali e tal. Nós vamos tirar as formigas, os insetos, por enquanto. Depois a gente vai falar deles. Mas nós somos a única espécie que cresce sem pedir licença para ninguém. Vocês, por exemplo, vai lá ver aquele filme Rei Leão. Por que não tem uma manada de leões? 300, 500, 600 leões. Por que não tem uma manada de 800 elefantes? Porque eles não conseguem sustentar. Chega um determinado tamanho do negócio, ou divide o grupo, ou começa a matar os menores, ou começa a morrer. Olha só que a gente tem que entender o mundo que a gente está entrando. Eu quero passar para vocês o mundo que a gente está entrando. E a gente vai ter que fazer essa viagem meio estratosférica para fazer isso. É aí que vão surgir os bons negócios. Se a gente entender a loucura que a gente está vivendo. Porque não é simples. Se fosse simples eu não tinha estudado tanto. Ou eu sou burro ou o negócio é complicado mesmo. Então, o que acontece? Acontece que a complexidade, o ser humano tem uma coisa que eu vou chamar de complexidade progressiva. Isso vai mudar completamente a maneira que a gente pensa a nossa espécie. Para a gente poder entender a internet. A nossa espécie é uma espécie que ela vive complexidade progressiva. Conforme a gente vai aumentando a demografia, nós vamos aumentando a complexidade e a nossa espécie, tudo que a gente construiu de organização, de cultura, de tecnologia, de mudanças, vai ficando obsoleto. Não é porque as coisas estão ficando ruins, é porque elas estão ficando incompatíveis com o tamanho da espécie. O Congresso Nacional é incompatível com 200 milhões de pessoas. Talvez, se tivesse 30 milhões ainda,
talvez fosse mais compatível. A presidência da República, o modelo atual, é incompatível com 200 milhões de pessoas. As organizações que vocês estão prestando serviço, ou até as organizações de vocês, foi montada dentro de um modelo com determinada complexidade. Essa complexidade nova que a gente está entrando agora, as organizações elas estão ficando obsoletas. Se a gente não entender isso, nós não vamos entender para o mundo que a gente está caminhando e vocês não vão fazer negócio. Eu vou arriscar dizer isso para vocês. Não vão conseguir fazer negócio. Porque vocês vão achar que a sociedade não muda, que a cultura não muda, que as organizações não mudam, sempre foi assim e sempre vai ser. Porque ela não foi assim, não sempre vai ser, porque existe uma coisa chamada complexidade progressiva. Quem mandou as pessoas fazerem sexo e crescer que nem os malucos? Agora a gente está tendo que organizar o que foi feito. Então, quando eu vou falar para vocês que as organizações atuais não vão sobreviver, estou dizendo isso, vocês vão dizer, mas já agora, antes de me aposentar, não sei. Eu estou dizendo que, pela lógica, e eu vou mostrar essa lógica, pela macro história, nós estamos entrando no final da etapa das atuais organizações. Elas não vão passar para o outro lado da arrebentação. Eu acreditava que ia passar, estava tentando arrumar, estava tentando botar o Facebook interno. Hoje, quando o cara chega aqui assim e fala assim, eu queria botar o Facebook dentro da minha empresa. Eu falo, não funciona. A Gartner fez um livro, que é um livro chamado Mídias Sociais na Organização. Fizeram uma pesquisa de 400 empresas. Das 400, 90% fracassou. Aí você vai me perguntar, por que eu não posso então botar o Facebook dentro da organização? E eu fiz esse teste. Eu contei isso de manhã para o pessoal. Eu fiz esse teste. Eu cheguei de manhã, peguei as formigas colaborativas, botei em cima da mesa, falei, gente, toma conta das formigas, que eu volto amanhã. Deixa o pessoal ir colaborando que eu volto amanhã. Aí quando cheguei no dia seguinte lá para os tamanduás, que eu tinha deixado para tomar conta, eu perguntei para os tamanduás, cadê as formigas? Que formiga? Pô, mas eu deixei as formigas colaborativas. E os tamanduás falaram, que formiga? Não vi formiga nenhuma colaborativa aqui. As organizações atuais, elas foram feitas para o mundo de 1 bilhão de pessoas. Quando as pessoas falam assim, você tem raiva das organizações atuais? Não tem. Você tem raiva da escola atual? Não tem. Você tem raiva do modelo político que a gente tem hoje? Não tem. Você tem raiva do sistema econômico que eu tenho? Não tem. A raiva zero. Simplesmente foram construídos, funcionaram, agradeço, mas acabou. Eu estou mostrando um dado concreto para vocês. De 1 para 7 é muita coisa. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai resolver o problema de 7 bilhões, como é que está se resolvendo o problema de 7 bilhões. E é para isso que vai se gerar dinheiro. Porque se eu gero valor, eu gero dinheiro. Se eu resolvo o problema, eu gero dinheiro. Então, se eu entendo qual é o problema, para onde o mundo está indo, eu começo a gerar software, produtos para esse mundo. Por que a gente não consegue entender a internet? Por que as estratégias das organizações atuais não conseguem entender a internet? Porque a gente está trabalhando com a micro-história. A gente está trabalhando com estratégia incremental. Para entender a internet, tem que trabalhar com estratégia disruptiva. E nós temos que trabalhar com a macro-história. Eu estava contando isso de manhã, eu vou falar para vocês. Nos meus estudos, cheguei à conclusão que aconteceu uma coisa parecida com a internet há 70 mil anos atrás. É isso que eu cheguei à conclusão. 70 mil anos atrás. Nós estamos fechando um ciclo de 70 mil anos. Só que o problema é que não é assim. Está fechando 70 mil anos, então vamos com calma. Podia ser, né? Pô, é 70 mil, gente, vamos com calma. Só que a garotada não está com calma. A galera fala, não, na minha empresa isso não vai acontecer. Eu falo, tudo bem, combina com os russos. Liga para todas as garagens aí para a garotada e diz, na empresa dele não mexe. Porque a empresa dele, pô, coitado. Só que não é assim que a coisa está funcionando. Então estamos aí. Crise no transporte, crise na saúde, crise na educação, crise na alimentação, crise no lazer.
pegar o Brasil. Brasil. Brasil, a situação está pior ainda. 1900, 30 milhões de pessoas. Nós crescemos, o que o mundo cresceu em 200 anos, nós crescemos em 100. Então eu digo o seguinte, se todos os nossos políticos fossem suecos, se todos os prefeitos fossem, a gente tivesse assim, vamos importar suecos. Todos os prefeitos, todos os políticos, todos os parlamentares, todos eles fossem suecos, honestos, com, sei lá, com a cabeça assim, não sei o quê, mesmo assim, a crise que a gente tinha que enfrentar era essa aqui. Nós crescemos em 100 anos, nós saltamos de 30 para 200. E obviamente que nós fizemos um planejamento espetacular, né? Saneamento, educação, saúde, foi tudo muito bem planejado, né? Então tá aí, a bagunça tá aí. Então nós temos um problema de tamanho que crescemos e temos um problema que a estrutura toda, todo o modelo, totalmente despreparado para isso aí. Olha o cálculo que eu fiz aqui no Paraná. 100 anos no Paraná. Se os cálculos estão certos, se você dividir 10 milhões por 126, você vai chegar em 82. Aí você vai falar, também, né, 100 anos é muita coisa, né, cara? Aí eu botei a minha família ali para vocês verem que numa geração, o Paraná cresceu 82 vezes. Aqui, ó. Meu avô, por aqui, 1890, 1900, meu pai, 1920, eu aqui, 1960, meu filho mais velho, vocês estavam aqui, 7, e meus gêmeos nasceram quando estavam 9. Numa geração só. Meu avô, meu pai, eu e meus filhos. Só essa galera aqui que se conheceu. O Paraná cresceu 82 vezes. Só estou dando para vocês dados, informação. Estou inventando isso. É aí que está o negócio. O negócio está em resolver problema. Maringá, eu não tive os dados, mas só aqui a gente pegando aqui 1970, a época da Copa, né? Não tinha dado antes. 3 vezes. Então, nós precisamos pensar a nossa espécie de uma maneira diferente para entender a internet. Que todo mundo quer entender a internet, todo mundo quer entender a revolução digital, todo mundo quer fazer negócio novo. Vocês querem fazer polo de software aqui em Maringá, vocês querem criar polos de inovação, vocês querem fazer a diferença, mas acontece o seguinte, todo mundo pensa com a cabeça do século passado. E eu quero que vocês não pensem com a cabeça do século passado, tem que pensar com a cabeça do novo século. Então, qual é a grande diferença? Nós somos uma espécie, nós somos uma tecno-espécie. Como é que eu resolvo o problema de complexidade progressiva? Eu invento tecnologia. O ser humano é muito louco, ele inventa tecnologia. Os outros animais não inventam tecnologia. Aí o cara vai dizer, mas tem um João de Barro, né, que faz casinha. Mas não faz ar-condicionado na casinha. Nem faz curso no Sebrae para fazer casinha de João de Barro. Já nasce sabendo fazer. Ou tem curso no Sebrae para casinha de João de Barro? Não tem. Já vem na genética do bicho. O castor, já vem na genética do castor. De vez em quando um maluco chega e fala, mas tem uns macacos que metem uma varinha para tirar a abelha. Eu falo, meu irmão, macaco meter uma varinha para tirar a abelha não é uma coisa de meter um iPhone e desenvolver um iPhone. No dia que tiver um macaco fazendo iPhone, aí tudo bem. A gente está conversando. Então, é assim que eu vejo o mundo. E é assim realmente que eu vejo o mundo. O mundo é o seguinte, o ser humano é isso aí. O ser humano, ele vai passando, e isso é uma coisa muito doida que eu cheguei à conclusão,
O ser humano ele vive uma espiral. Então, a demografia vai definindo o modelo de governança que a gente tem na sociedade. Essa apresentação eu vou botar no SlideShare. Você vai definindo o modelo. Vou até pegar aqui o pendrive, senão eu vou esquecer esse pendrive. Eu sou o cara que mais esquece pendrive no planeta. Mas eu não consigo botar. Então, olha o que acontece. A nossa governança é móvel. É muito doido isso. Quando eu cheguei a essa discussão, eu fiz essa sacada, eu estava escrevendo um livro lá em Teresópolis, eu falei, gente, eu não posso falar isso num livro. Dizer que a nossa governança, a governança atual das organizações, ela está ficando obsoleta por causa do tamanho da espécie, nós estamos entrando em outra governança. A governança é essa. A governança da espécie está acima das organizações. A organização segue uma governança que é maior, que ela vem de cima. É como se a gente tivesse uma tecnoecologia e as empresas tendem a atender a essa tecnoecologia e não o contrário. Não são as organizações que definem como vai ser o modelo. Quem define como vai ser o modelo é a forma que a gente troca informações. E a forma que a gente troca informações, conhecimento e tudo, depende da tecnologia. A tecnologia chega antes da mudança das organizações. Ou seja, a tecnologia molda o modelo das organizações e não o contrário. Era por isso que não estava funcionando. Porque eu queria botar formiga na empresa do Tamanduá, só que o modelo que está vindo de fora é o modelo que vai ser o modelo preponderante. E as organizações atuais vão acabar. O modelo atual. Não vão continuar. Estão perdendo valor. Ah, vão acabar, mas não vão. Não, eu vou acabar no seguinte sentido que eu estou falando. A TV Globo já não é mais a locomotiva na área de inovação de televisão. Ela já deixou de ser locomotiva. Hoje ela é um vagão. O Google hoje é locomotiva. Por que a TV Globo é vagão? Eu vou dar 3 motivos simples. Perda de audiência, perda de poder aquisitivo e perda de público jovem. E as organizações estão perdendo. Se a TV Globo tivesse na Bolsa de Valores, as ações da TV Globo antes do Google eram 50. Hoje seria 15. Então não é que a TV Globo está acabando. Ela foi para onde? Ela foi para a classe C. Ela foi assim, a mina Serra Pelada, mina 1, mina 2, mina 3. Esgotou a mina 1, a mina 2, vou para a mina 3. Ainda está tirando dinheiro? Está tirando dinheiro. Mas ela não é locomotiva. Objetivamente, ela não é locomotiva. Empresas de tecnologia têm que ser locomotiva. Vocês têm que ser locomotiva. Vocês não podem ser vagão. Se vocês forem vagão, vocês não são empresa de inovação. Vocês são empresas de software que vão atender as coisas que já existem. Qual é a diferença? Para vocês serem locomotiva, vocês têm que abraçar uma teoria forte, consistente, para ver o futuro mais na frente. A briga agora, na minha opinião, é de quem tem a teoria mais consistente. Porque a inovação tem que se dar em cima de um norte. Para onde que a gente está indo? Então, quando a gente vai falar disso aqui, eu fiz aqui um quadrinho para vocês, que é o seguinte: nós temos na história evoluções cognitivas, não revoluções, evoluções. O rádio e a televisão foram evoluções. E revoluções cognitivas. Nós temos revoluções cognitivas incrementais, que são melhorias pequenas em coisas do tipo, eu saio de um negócio desenhado e vou para o alfabeto. Isso é uma mudança incremental nas tecnologias cognitivas. Isso provoca mudança. Tem um livro de um cidadão que estuda as mudanças da Grécia, que diz que na Grécia as mudanças todas, aquelas república, filosofia, etc. tal, foram em funções da chegada do alfabeto grego. É um pessoal que tem estudado esse assunto e é onde que eu vou beber minha água, que é o pessoal da Escola Canadense de Comunicação. É dali que eu vou beber, porque a gente começou a brincadeira. Então, revoluções cognitivas tem. Revoluções cognitivas radicais. Exemplo de revolução cognitiva radical. Nós chegamos com a escrita,
e massificamos a escrita há 500 anos, com a prensa. Então, a passagem do mundo oral para o mundo escrito foi uma mudança radical. Por que eu estou dizendo que foi radical? Porque eu continuei dentro, e eu vou explicar isso depois, dentro de um determinado modelo da espécie, que é o modelo sonoro. Eu comecei a falar, comecei a escrever, e toda a minha comunicação era sonora. Toda a nossa comunicação no mundo hoje é sonora. Por isso que as empresas querem conversar com os usuários. Eu quero conversar com os meus usuários. Eu vou mostrar para vocês que as novas empresas não conversam com os usuários. Eu não consigo conversar com 400 mil usuários. Eu não consigo conversar com 3 milhões de usuários. Eu não converso mais com os usuários. O novo modelo não é conversa com o usuário sonora. A gente está passando dessa fase sonora. Então, a nossa revolução cognitiva digital, ela tem 3 características que são distintas e fazem coisas diferentes. Ela tem um lado meio incremental, que eu massifico de novo a escrita. Eu passo a escrita, eu começo a permitir que as pessoas tenham blogs e as pessoas possam escrever. Então, isso é uma coisa que as pessoas começam a ter possibilidade de escrever. Isso é incremental por quê? Porque eu já tinha escrita massificada, eu já tinha livros, não sei o quê, de alguma forma, a escrita estava mais massificada, menos centralizada. Eu tenho um aspecto radical na nossa evolução cognitiva atual, que eu massifico áudio e vídeo. Pela primeira vez eu estou massificando áudio e vídeo. Quando eu boto o YouTube, eu estou criando uma espécie de televisão pessoal com as pessoas. Isso eu nunca tive na vida. Isso faz uma mudança bastante grande e a gente vê hoje, por exemplo, essas denúncias que o Brasil está vivendo. Toda hora tem denúncia, é vídeo, não sei o que. Isso é uma característica desse aspecto. E aqui tem a coisa mais importante, onde vocês vão fazer dinheiro. É aqui que está a grande novidade. E é aqui que o mundo vai mudar completamente. É a introdução dos rastros. Então o que eu quero mostrar para vocês? Nós tivemos a história do ser humano, nós tivemos 3 etapas. Vamos pegar aqui o seguinte. No início aqui da nossa espécie, a gente se comunicava pelos gestos. Estava limitado a 100 pessoas, por grupos. Queremos crescer, queremos fazer sexo, queremos ter filho, queremos não sei o quê. Aí eu comecei a falar. E aí começamos a crescer mais ainda. Depois a gente começou a escrever. Cresci mais ainda. Então, esse período aqui, que eu comecei a falar, até eu começar a escrever e chegar no ponto que a gente chegou, esse período aqui é o período sonoro, que tem 70 mil anos. E agora, eu imito aqui quem? Eu imito as manadas. Eu imito as zebras, eu imito os gnus, eu imito todas as grandes manadas. Eu tenho um líder alfa que diz para onde é que eu tenho que ir. Eu tenho um gerente, eu tenho um chefe, eu tenho um professor, eu tenho um médico, eu tenho um jornalista, eu tenho um intermediador, eu tenho um cartório, que vai me dizer para onde é que eu tenho que ir, quem é que vai carimbar, quem que vai autenticar, quem vai... Está aqui. Esse é o mundo sonoro do líder alfa, da TV Globo. E a gente está entrando agora com 7 bilhões de pessoas, sabe aonde? No mundo das formigas, dos insetos. Nós estamos começando a usar os rastros. E é isso aqui que vai dar dinheiro. É isso aqui que é a grande novidade. É aqui que vai já está todos os projetos que estão dando dinheiro na sociedade estão aqui. Isso aqui, pegar essa parte aqui, o pessoal que está fazendo blog, fazendo vídeo, não sei o quê, isso aqui está aqui, ó, pequenininho. É aqui que vai mudar tudo. E eu estava falando para a galera de manhã que é o seguinte, isso aqui é um mercado, não é um mercado assim, é como se a gente estivesse entrando em outro planeta. Não é assim, entrando num outro continente. Porque se fosse entrar em outro continente, seria uma coisa menor do que eu estou falando. Se eu estou dizendo que todas as organizações vão se modificar, essa é a minha avaliação, se todos os modelos de negócios vão mudar, eu estou falando que é um planeta inteiro de oportunidade. É a segunda morte dos dinossauros. É a segunda morte dos dinossauros. Então, é aqui que eu estou vendo o caminho. Olha aqui, ó.
70 mil anos a gente fecha o ciclo da fase sonora e nós entramos no modelo dos insetos. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar provar para vocês que é isso que é a grande novidade que a gente está vivendo. Por que estamos imitando as formigas? Porque nós temos hoje uma complexidade que só os insetos conseguiram resolver esse problema. As zebras, o modelo de comunicação da zebra, é como se a gente vivesse assim. A gente já está no mundo das formigas, mas está tentando organizar esse mundo das formigas com o modelo de organização das zebras. Essa é a crise que a gente está passando. Entendeu? Então eu quero ter um líder alfa, eu quero ter uma organização, eu quero perguntar para o líder alfa o que os caras têm que fazer, só que não é assim que funciona com 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas só tem uma forma de resolver o problema de 7 milhões de pessoas. É usando o modelo das formigas. Espécies com tanto número de pessoas, com tanta complexidade, tem que usar rastros. Porque senão vai entrar em crise. Então o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, a nossa espécie, ela é mutante. Ela vai passando por esses modelos. Porque nós somos assim. Querendo ou não, somos assim. Aí você vai dizer, Nepô, então você está achando que a gente está progredindo? Não, eu não acho que a gente está progredindo nem regredindo. A gente está crescendo e tem que mexer no modelo da governança. É assim que é. Não é bom nem ruim. Não é porque antes estava ruim, porque as pessoas eram más, as pessoas estavam fazendo errado. Não era que estava questão de errado, não. É assim que a gente é. Se a gente assumir que é assim, sem problema nenhum. Ninguém está brigando com ninguém. É só assim, não funciona. Não funciona mais. Aí você vai me perguntar, Nepô, mas se não funciona mais, mas se funcionou até aqui, por que não funciona mais? Porque tem maluco já desenvolveu uma tecnologia e começou a mostrar um outro modelo. E no momento que começou a mostrar um outro modelo, a galera está aderindo ao outro modelo. Enquanto não tinha formigueiro, todo mundo estava acomodado. É aquela coisa, se eu não sei como é que a coisa pode ser melhor, eu vou ficar na minha. No momento que eu começo a ver que pode ser melhor, no momento que o cara, por exemplo, em vez de ele ficar esperando um táxi, ele manda ver um aplicativo, ele fala, cara, isso aqui para mim é bom. Não preciso telefonar para ficar 40 minutos no telefone esperando a cooperativa. É só ligar? Isso é bom. Aí daqui a pouco vem o outro e fala assim, cara, quer uma coisa melhor que aplicativo? Tal de Uber. Você ainda avalia o motorista, o cara mete uma aguinha para você, carro de luxo, abre a porta para você. Estou dentro. Ainda tem um GPS que diz onde é que ele está pertinho, que vem chegando assim, 3 minutos. 3 minutos, estou dentro. Ainda tem desconto, ainda paga em cartão. Estou dentro. Formiga. Enquanto não tinha formiga, estava todo mundo acomodado no mundo das zebras. Só que agora, malandro, abriu a porteira. Então vamos ver as formigas em ação. Olha os rastros em ação. Maluco desconhecido fazendo negócio com maluco desconhecido. Mercado Livre. Como é que funciona isso? Como é que eu confio no maluco no Mercado Livre? Rastro de formiga. O que eu faço? Eu crio o rastro da formiga. Eu comprei com o cara, marquei que comprei. Depois avalio o cara. O que eu faço? Rastro de formiga. Eu dou uma estrelinha para o cara. Eu crio um karma digital. E eu passo a fazer com que desconhecido possa fazer negócio com desconhecido. Isso é valor. Mercado Livre. Estante virtual. Tu vai comprar um livro num sebo do cara do Piauí? Tá maluco, cara. Isso você não ia fazer 10 anos de jeito nenhum. Agora você faz por quê? Porque você vê o karma do cara. Quantas estrelinhas ele tem? Quantos livros ele já vendeu? Quais são os comentários que tem? Olha aí a abertura de mercado que a gente está fazendo. Desconhecido negociando com desconhecido. Isso tem a ver com esse mundo novo. Quebrando quem? Os intermediadores. Tirando o líder alfa. Deixando as formigas se entendendo. Taxi Beach. Olha aqui a formiga. Onde é que está o cara?
que ele tem no carro dele, ar-condicionado, aceita cachorro, quais são as línguas que ele fala, quantas estrelinhas ele tem, qual é o carro dele, qual é a cara dele, é bonitinho, é feio. Formiga, rastro. Ou seja, só com essas informaçõezinhas que eu tenho aqui, eu consigo tomar minhas decisões. Eu não preciso ligar para a cooperativa e saber se o carro do cara que está chegando é um carro que tem problema, não sei o que. O cara já está me dizendo, ó, 146 pessoas. Depois você não pode sofisticar isso. Quais são os teus amigos que pegaram esse carro? Ó, entre teus amigos tem uma galera que já pegou esse carro. E qual foi a avaliação que um amigo teu fez? Você também pode saber. Vocês não estão acreditando? Eu vou mostrar para vocês o teste final que nós estamos entrando no mundo das formigas. Isso aí, essas são as nossas amigas. Isso aqui é um videozinho que tem na internet. Aqui tem um fogo. Então ele vai mostrar como é que as formigas se comunicam. Então as formigas se comunicam através de rastros químicos no chão. Por isso que elas andam uma atrás da outra. Elas vão cheirando a química. Elas vão cheirando. Então o que acontece? Caiu a conexão. Nego babando na rua, querendo falar no WhatsApp, elas se perdem completamente. Elas precisam da conexão. Elas precisam estar numa plataforma dos rastros das formigas. É assim que 7 bilhões de pessoas resolvem seus problemas. Aí elas vão reconstruir o rastro. Vão passar o rastrozinho. E aí então, essa aqui está meio perdida, está procurando. Elas vão reconstruir o rastro e vão chegar de novo ao formigueiro. E eu vou mostrar para vocês no laboratório como é que isso funciona na prática. Isso tem a ver com o modelo de comunicação de inseto. Aqui, está vendo aqui, ó? Ela com a bundinha dela, ela está deixando um rastrozinho meio assim, estou procurando alguma coisa legal. Aí ela veio aqui um vídeo no YouTube, tipo um Porta dos Fundos. Gostou do vídeo, olha lá. Olha a bundinha dela, está curtindo. Olha ela curtindo o vídeo. Ela está curtindo o vídeo. Ela não está dizendo para outra que ela gostou do vídeo, ela não está ligando, ela está simplesmente curtindo. Claro que tem aqui sempre um comentário. Quer ver ela fazer um comentário no WhatsApp? Aqui. Isso aqui é comentário no WhatsApp. Mas o que vale fundamentalmente é o rastro que ela deixou. Que é uma coisa mais formiga do que o Waze. Então o que a gente está fazendo? A gente está indo para um mundo em que o grande cenário que a gente tem é a participação. É a criação de um mundo em que a gente vai imitar, quando puder, para resolver problemas complexos, as formigas. E é isso que as pessoas não estão percebendo com clareza. Nós podemos resolver problemas de prefeitura, de governo, de ministérios,
de qualquer área de negócio, pegando um problema complexo que ninguém consegue resolver, dizendo eu vou resolver esse problema, botando o rastro para funcionar. Porque é para isso que o mundo está caminhando. É isso que está gerando solução. Qual é o problema que a gente tem? Uma organização tradicional, ela tem um gestor aqui, que é o modelo do líder alfa. O tempo para resolver o problema é lento. A justiça é lenta, marcar um médico é lento, a escola é lenta para você fazer matrícula, tudo é lento. Publicar um artigo numa revista acadêmica demora 8 meses, tudo é lento. É muita coisa, é muita gente, é tudo engarrafado. Você tem engarrafamento, está tudo lento. Porque nós estamos com um problema, que eu vou repetir, nós estamos com o mundo das formigas tentando resolver com a gestão das zebras. Como é que eu gero? Então qual é a crise aqui? Aumentou a demografia, aumentou o custo, caiu a qualidade. Essa é a crise das organizações. Como é que eu resolvo? Eu mantenho a demografia, que não tem como mexer, eu reduzo o tempo e o custo, eu aumento a qualidade. É isso que a gente está fazendo nessas plataformas. Essa aqui é a relação custo-benefício. Então, aí a pergunta vai fazer o seguinte, então vamos entrar na segunda parte. O diagnóstico que eu queria passar para vocês é esse. Nós estamos vivendo uma revolução cognitiva disruptiva. Essa revolução cognitiva disruptiva, ela está fechando um ciclo de 70 mil anos. Nós estamos deixando de ser uma espécie sonora e começando a entrar para usar no início do processo intensivo de uso de rastros. Isso vai mudar completamente a política, a economia, a sociedade, como aconteceu no passado com a chegada de outras mídias, como a gente criou a república e o capitalismo, como a gente criou a monarquia antes, como a gente criou o monoteísmo, como a gente criou todas as outras coisas. Então a mudança não é uma mudança pequena, não é uma mudança que vai passar, é uma mudança que cada vez vai mudar. Os nossos netos já vão viver num mundo completamente diferente do nosso. Qual é a minha recomendação? A inovação tradicional, ela trabalha na organização de dentro para dentro. Como é que uma organização tradicional, como é que eu estou sugerindo que a organização tradicional migre para esse novo mundo? Você vai criar uma área separada na organização. Eu chamo de laboratório de inovação participativa. A área é separada. Eu não boto mais formiga com tamanduá. Eu digo lá, tamanduá, fica na tua jaula. Isso aqui é a jaula das formigas. Vamos separar. Tamanduá, formiga. Não mistura. Essa organização aqui vai tirar o que puder continuar tirando do mercado. Não mexe nessa organização. Ela continua igual. Vai inovando, pode melhorar as coisas e tal. Vai levar ela até onde ela puder ir. Sem problema nenhum. Só que tem que ter uma outra coisa funcionando, que é começar a abrir o mercado para essa inovação participativa. Porque no momento que você abre o mercado para essa inovação participativa, você está monitorando esse mercado, está criando possibilidades de repente, até em alguns momentos, você ser o cara que vai destruir a empresa antiga. Mas é você que vai fazer, não é o outro. Então você vai começar a pensar quais são as oportunidades, você vai começar a estudar a participação. Se a participação que é a grande mudança, vamos estudar a participação. Aonde que tem participação? Aonde que tem negócio? Aonde não tem? Na área de transporte? É na área de saúde? É na área de educação? É na área do que tem negócio aqui? Vamos monitorar. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo na Europa? Onde é que tem nego fazendo diferente? Para vocês terem noção, os aplicativos surgiram na Europa 2 anos antes de chegar no Brasil. 2 anos antes. E as cooperativas de táxi não sabiam o que estava acontecendo. Se tivesse criado um laboratório de inovação participativa, elas pelo menos iam saber que tinha um TaxiBit há 2 anos na Grécia. Elas podiam dizer, não vou fazer nada, mas pelo menos eu sei que eu vou me ferrar. Não levava susto. Então, aí eu mostro para vocês como essa metodologia é mais eficaz. Essa metodologia da área separada. Porque eu parto do princípio que aquela organização ali vai durar um tempo, vai perder valor, mas eu não estou mais apostando minhas fichas naquela organização, eu estou apostando aqui. E aí eu faço uma espécie de válvula
Se aqui está dando dinheiro, eu continuo aberto aqui. Mas se começar a abrir aqui, o que eu vou fazendo? Eu vou abrindo aqui e vou fechando aqui. Eu vou modulando, é como se fosse uma passagem entre dois mundos. Está entendendo? Eu não fico com essa válvula fechada e essa aqui aberta toda. Eu vou regulando. Pô, o mercado está se abrindo para cá, então eu vou abrindo essa válvula aqui. E essa aqui eu vou mantendo na pressão. E aí você vai vivendo dois mundos. Essa é a dificuldade de a gente perceber. Nós estamos vivendo dois mundos paralelos. São duas culturas. Não é que são duas culturas, uma melhor que a outra. São duas culturas diferentes. Formiga trata de problema de formiga. Zebra trata de problema de zebra. Só que a gente virou formiga. E a gente agora precisa humanizar o mundo das formigas. Porque a gente está virando formiga. O cara que fica em São Paulo 2 horas no engarrafamento, que ele é formiga. Formiga engarrafada. Então tem que arranjar uma forma de resolver esse problema. Como é que vai resolver isso? Participação. Então, no laboratório, isso aqui é um modelo de uma empresa tradicional, né? Eu tenho aqui uma etapa de aculturação, depois eu tenho uma etapa de incubação dos projetos e depois eu tenho uma etapa de produção. Se for um caso de uma microempresa, ou se for de um empreendedor, essa área de produção aqui, você pode ter, por exemplo, você pode entrar, várias empresas entrarem juntas no projeto, vocês podem conseguir investidores de fora, pode ter todo um modelo, é uma startup. É uma startup focada em participação. E aí pode definir qual é a área de participação que você vai negociar. Pessoas falam assim, isso tem a ver com a... Quem tem filho sabe disso. Eu vou chegar ao ponto de dizer que quando a gente mexe com essas tecnologias todas, a gente promove uma mudança cerebral. A gente pode até chegar ao ponto de dizer que a gente já está entrando numa mutação da espécie. Aí quando eu falo isso, a galera duvida. Eu vou provar para vocês que já estamos entrando numa nova espécie. Esse filme é um filme real. É uma história real. Então, quer dizer, para a gente fechar, eu quero ouvir vocês. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o nosso desafio não é pequeno. Nós entramos nesse momento do mundo, é um momento complicado. Isso que eu falei para vocês, que pode parecer uma coisa... o Nepo falou um negócio. Foram 10 anos para a gente poder chegar a essas conclusões. 10 anos. De muita relação. Para chegar, entender todas essas etapas e tal, para poder fazer uma estratégia. Não estou dizendo que a gente agora chegou na verdade, não é isso. Mas é um esforço que muita gente fez para chegar nessas conclusões. E a partir daí a gente pode, com isso, construir um cenário um pouco mais consistente para ver o que vai caminhar. E quando as pessoas falam de mundo 3.0, a maior parte das pessoas falam, eu não sei para onde é que está indo, ninguém sabe, e todo mundo está aí perdido. Eu acho que a gente conseguiu chegar com alguma coisa mais consistente. Então, nesse momento, o que eu acho que deveria ter aí o esforço de Maringá, a minha avaliação, é pegar esse norte da participação e transformar
Arranjos Produtivos de Maringá, fortemente focado em participação. Ninguém está fazendo isso. Todo mundo está fazendo, vou fazer inovação para cá, inovação para lá. O negócio é focar em participação. Participação na prefeitura, participação no governo, participação na saúde, participação onde for. Nosso negócio é participação. Eu quero falar, a participação é Maringá. É participação Maringá. Começar a juntar essas duas coisas, a participação Maringá. E a partir daí vocês começarem a ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, etc. Começar a monitorar e começar a desenvolver as coisas. Esse problema da prefeitura de transporte, todas as prefeituras têm. Precisa de chip, precisa de plataforma, precisa de tecnologia. Problema de saúde, todo mundo está com problema de saúde. Problema de saneamento, problema de fiscalização de meio ambiente, tudo. É chegar nos governos e falar, galera, está aqui, ó, a saída. Quem está fazendo isso? Maringá. Faz um arranjo produtivo, acerta com a galera, cada um faz um pedaço, todo mundo começa a estudar, foca nisso. Pega o pessoal da universidade, gente, vamos formar gente para isso. Aí vocês vão dizer, não, pô, não é isso, não é bem isso que você está falando. Tudo bem, mas arranja alguma coisa que seja, se não é isso. Mas tem que ter um norte, senão a inovação fica pela inovação. Inovação fica uma coisa aberta, muito solta. Bom, vamos ouvir aqui os depoimentos. Fala, o que você achou, o que ficou de importante para você? Realmente você falou, ele tem. Não estou maluco. Não está. O grande problema, acho que é você trazer isso para a prática do dia a dia da empresa. Porque a empresa hoje tem um problema. Ela sabe que ela precisa inovar, ela sabe que o modelo está ultrapassado. Por outro lado, você tem que ter o teu ganha-pão. A tua empresa tem que se manter no mercado. Então, você fazer duas coisas, aí que começa a entrar a dificuldade. Se você quiser fazer sozinho, pior ainda. Então, nós estamos falando aqui de Maringá. Em Maringá nós temos vários exemplos de empresas que estão fazendo junto as coisas. Só que o fazer junto também, às vezes não quer dizer que a gente está fazendo certo. Porque hoje você aposta numa coisa, às vezes você investe alguns milhares em cima disso aí, ou até 1 milhão, ou mais que 1 milhão, e você pode chegar na frente e você vê que aquilo ali não vai dar em nada. Pelo menos você não gastou sozinho. Então acho que é a forma de você realmente fazer essas parcerias, fazer essa... Nós aqui em Maringá temos uma empresa SA, por exemplo, com 10 empresas, há 3 anos, tentando fazer mais ou menos isso que você falou. Se vai dar certo ou não sei. Por enquanto estamos apostando. Agora, realmente saber o que vai acontecer ou ter uma bolinha de cristal, ninguém tem. E hoje a gente veio falar muito também em startup, falar muito quer dizer, você deita na cama e começa a imaginar, pô, preciso criar alguma coisa para vender para 1 milhão de pessoas. E às vezes você fica até maluco pensando e não vem aquela luzinha assim, né? Vou descobrir ela. Fala, você. Primeiro que eu vejo que acho que estou no caminho certo. Não é só o pessoal que falou, mas principalmente o direcionamento. Vejo Maringá ainda, não só Maringá, mas muita mentalidade do jeito do caixinho tradicional, quer inovar, mas só que vê inovação só por inovação, não vê a aplicação mesmo do além. Até comentando aqui com o Luiz, assim, né? Somente para dentro de uma prefeitura, como deve pensar entrando numa prefeitura, começando dessa maneira e conseguir aplicar isso. Né? Isso que nós somos praticamente toda a iniciativa privada, como também governamental, são entidades envolvidas, ninguém é bem engajado nessa parte. Agora a questão é como você conseguir direcionar esse lado, essa terceira frente do tempo, cada um para desenvolver isso para fazer realmente o rastro das comidas fazer. Essa é grande. Mas o importante se você, o que eu digo é o seguinte, aí tem um mercado gigantesco, porque é uma coisa que não tem a ver com o desejo das organizações, não tem a ver, é uma coisa assim que você percebe que é como se fosse assim
é uma espécie assim de primavera, que não tem como você dizer, não vai ter a primavera. Suspende as flores, entendeu? Fala. Bom, o que eu pensei em relação à palestra, em relação ao que falou aí no início, o que me chamou mais a atenção foi ali a maneira que a gente tem ali para resolver aqueles, sei lá, tem 8 comunicação, né, desordem, 8 problemas que a gente está enfrentando no nosso dia a dia, porque todo mundo se identificou com aquilo ali, sem dúvida, falou, todo mundo se identificou. E a maneira como para se resolver isso, é claro que eu entendo assim, que a participação colaborativa, essa questão do que a gente está vendo de curtida, dos likes, né, do número de visualizações, ela é sempre, isso aí é uma tendência, só que a gente está ainda, como posso dizer assim, é muito difícil para a gente, pelo menos que se deparou com isso essa noite, né, começar a colocar isso na prática no dia a dia, né? A gente visualizar a gente acho que consegue visualizar o norte, mas ainda, sei lá, no meu dia a dia, eu fiquei imaginando, né, para melhorar a comunicação, né, quando a gente tem muita gente, como é que a gente consegue fazer para melhorar a comunicação? E daí, na minha área, você pensa em questão de telecom, né, mas os telecoms estão seguindo para isso, né? A gente está querendo trazer fibra na casa de cada fibra em cada residência, né? Mas o cara, nessa tecnologia, o cara, eu visualizo mais a questão, digamos, online. O cara mais online. Será que a gente não deveria estar buscando tecnologias móveis? Né? Eu percebo que os telecons, eles buscam trazer mais banda para o cara mais fixo, né? E se pensa muito em mobilidade. Isso está muito ligado, a questão da colaborativa está ligada à mobilidade, né? O cara vai querer dar a opinião dele, vai querer fazer isso naquela hora que ele sentiu aquilo, né? E as formigas dessa maneira, né? Naquela hora ela sentiu, aqui ela sai passando e quem tiver vindo já vai pegando e tal. Não tem um tempo que o cara chega na casa dele para você que foi legal para curtir isso aí. Então, eu já viajei para essa da comunicação ali. Porque é o seguinte, se você foca num problema, porque quando as pessoas começam, porque tem a internet das coisas, tem a mobilidade e tal, isso tudo é uma coisa, é meio. O que gera valor, objetivamente, é o seguinte, tem uma galera com problema, sofrendo, e o cara está disposto a gastar dinheiro para resolver aquele problema dele. É isso que gera dinheiro. E não tem ninguém fazendo isso. Se você coloca rastro para ele resolver esse problema, você vai gerar valor. Aí você pode dizer, mas junto com o rastro eu vou desenvolver um hardware, junto com hardware eu vou desenvolver, mas você está resolvendo um problema. A gente tem que começar a pensar assim, qual é o problema que eu vou resolver? Quais são os sofrimentos que as pessoas estão passando que eu posso ajudar? Aí você começa a entrar no foco. Porque a galera toda está sofrendo. Quando o cara entra no Waze, quando o cara entra no Mercado Livre, quando o cara entra no Airbnb, ele fala, eu não tenho dinheiro para ir para um hotel em tal lugar. Fica aqui na minha casa. Eu sou gente fina, aqui é a minha avaliação. Vou ficar na casa desse cara. Vou pagar metade do preço. É menos sofrimento, porque o cara não conseguia viajar. E agora vai viajar. Então, o problema que você resolveu. Reintermediou o hotel e agora você está resolvendo o problema do cara. Eu ficava esperando 40 minutos um táxi, agora em 3 minutos está na minha porta. Então isso é um problema. Então qual é o problema? Eu vejo muito pessoal assim, muito preocupado assim, mas tem a internet das coisas, tem a mobilidade. Isso não gera negócio. Claro que tem alguém que... É que nem o cara do que vende naquela mineração lá do ouro, né? Ele vendia as coisas. Isso dá dinheiro, claro que dá dinheiro. Mas tem que estar junto de uma coisa que vai dar dinheiro. Senão você começa a desenvolver um hardware para um troço que não vai gerar.
troço. Professor Damasceno, aproveitando que eu falou da internet das coisas, uma pergunta que eu queria fazer antes. Trabalho bastante com estratégia para os clientes, né? Como tu vê a parte da inclusão da internet das coisas aqui para frente? Quando a gente fala em plataforma digital colaborativa, nós temos três. A plataforma digital colaborativa, ela tem, se você olhar, pegar essas plataformas todas, Facebook, YouTube, todas elas, Airbnb, TaxiBit, todas elas são plataformas digitais colaborativas, ela tem sempre, todas elas, tem três atores diferentes. Todas elas. Um ator é o gestor, é o cara que toma conta do algoritmo. O outro ator é o colaborador, é o cara que deixa o rastro. Gostei, não gostei, o ônibus passou na rua, não passou, parou no ponto, não parou, tem barata, não tem barata, o motorista foi mal educado, não foi mal educado. E você tem os chips, que são os robôs, que aí a gente vai chamar de internet das coisas. A internet das coisas, ela vai estar agregada à solução de um problema. Então o chip tem o GPS do ônibus, eu posso botar um chip para ver se o ônibus, quantas pessoas entraram no ônibus, quantas pessoas saíram do ônibus, se ele atravessou, se ele furou o sinal, se ele não furou o sinal, aonde ele está, quanto tempo ele demora para fazer o trajeto dele, se o motorista está parando, não está. Então tudo isso, então é esse tripé que eu resolvo o problema. Então a internet das coisas é um pedaço do problema. Obviamente você pode, tem uma coisa que eu posso botar numa válvula, num determinado lugar, e aí eu vou ter a informação daquela válvula. Mas isso já existe há muito tempo. Isso é automação industrial. Quando eu estou falando gerar uma plataforma, eu vou fazer aquele bolo todo, porque, gente, olha só, uma coisa que eu acho assim, importante passar para vocês. A história me mostrou o seguinte: quando a gente aumenta a população, sabe qual é a saída que a gente vai encontrar? Descentralizando o poder. Eu digo para vocês, coloca a minha mão no fogo, nós vamos descentralizar, já estamos descentralizando o poder e vamos descentralizar o poder muito mais. Você vai falar por quê? Você é um guru? Você é um profeta? Não, é uma coisa muito simples. Não tem como você resolver problema de muita gente. Você tem que dar poder para as pessoas. Foi assim que aconteceu na história. Quando houve a crise da Idade Média, o que eu fiz? Eu criei a República e o capitalismo. O que foi? Descentralização. Aí vocês podem me perguntar, mas no século passado o mundo se centralizou. Se centralizou, sabe por quê? Porque continuou crescendo a demografia. Quando aumenta a demografia, se você não tem ferramenta para descentralizar, se centraliza. O século passado teve comunismo, nazismo, capitalismo de Estado. Tudo centralizou. Não foi porque o capitalismo que provocou a centralização, não foi porque as pessoas começaram a não ter solução para os problemas. E aí você aumentou a pressão e começou a concentrar. O que está acontecendo agora? Descentralização. Vocês podem notar que nós vamos descentralizar. O Brasil está vivendo um ciclo já de descentralização. Todo aponta para a descentralização. Todo mundo com o seu computador, todo mundo com o seu celular, todo mundo dizendo o que quer, o que não quer, e não vai aceitar esse modelo que está aí. Já mudou. Quando o pessoal fala que quando é que o Brasil vai mudar? O Brasil já mudou. Quando a gente faz passeata desintermediada, reintermediada, galera, que dia que é a manifestação? Dia tal, e vai todo mundo, não tem partido, não tem sindicato, não tem governo do estado, não tem prefeito, vai todo mundo para a rua, acabou. Reintermediou a política. Agora é uma questão de tempo para fazer o ajuste. A população já. Você vê que a gente não chega a um acordo porque não vai chegar a um acordo. Porque na hora que ele começa a fechar um acordo, a galera vai lá, não, de jeito nenhum, isso não. Aí começa a fechar um acordo, vai botar uma pizza, opa! E a galera, e aí fica todo mundo tentando ver como é que vai esconder o acordo e não consegue. Que antes escondia, agora não consegue mais. Então, o pessoal está tentando fechar um acordo, mas não tem acordo. Então, isto já é uma característica da revolução digital. E já está acontecendo, não é só no Brasil.
Aí você vai perguntar, então como é que apareceu o populismo na América Latina? Como é que a gente cresceu então esse populismo? Porque tem a ver com aumento demográfico, uma população que fica desempoderada, e vem o maluco e diz, galera, eu resolvo tudo para vocês. É óbvio que o nego vai entrar. Hitler foi assim, é meio que um Hitler 2.0. Né? Então todo mundo acredita, porque a pessoa está desempoderada, então vamos lá. Aí o que acontece? Não resolve. Que tem que centralizar, o cara quer centralizar. Fala, você. Isso. Eu tinha notado aqui, me chamou a atenção a respeito do separar a equipe, né? A gente ter laboratório de inovação. E ter a empresa ainda continuar com a governança antiga e ter realmente uma equipe que pensa. E isso, se as empresas já começarem a pensar assim, acho que ajudaria bastante. E essas equipes se reunirem, né? Daí a gente poderia conseguir alguma coisa. Tem uma coisa importante do laboratório, que normalmente as pessoas criam esse laboratório e a pessoa fala assim, o laboratório... Não caracterizar, de bater o laboratório. Não, o laboratório é legal, mas o que acontece? As pessoas pensam assim, vou fazer um laboratório e depois as coisas que vão sair do laboratório eu vou trazer para essa empresa aqui. Não é isso a ideia. A ideia é que esse laboratório, ele vai... Então, eu estou partindo do princípio que está vivendo essa mudança radical na sociedade. E eu crio um laboratório para promover esta mudança. Esta empresa, a tendência é essa empresa ir reduzindo e essa agora já no novo modelo. Por que eu acho que esse modelo é mais pertinente? Porque eu aplico ele na indústria da música, eu ajudaria mais a indústria da música se eu tivesse feito desse jeito. Eu penso isso nas cooperativas de táxi, eu teria ajudado mais as cooperativas. Se a TV Globo tivesse feito um negócio desse, eu vou contar uma história para vocês, eu contei de manhã. Há 5 anos atrás, eu desenvolvi um software, chamava eCox, com dinheiro do governo. Uma rede social. Nós colocamos no Globo uma rede social de leitores, há 5 anos atrás. Os leitores começaram a produzir notícias. Então, obviamente, que isso tinha que descontinuar. Foi os malucos lá que toparam descontinuaram. Isso no Globo. Agora o The Guardian fez um troço parecido, o nego disse que é a inovação do século. É assim que e a gente já fez há 5 anos atrás aqui. Foi o time e a capacidade das pessoas entenderem o negócio. O Brasil, inclusive, eu não sei se vocês sabem, o Brasil foi o primeiro país do mundo a inventar o chat por voz e não cadastrou. Vocês sabem dessa história? Que a gente foi o primeiro país a inventar o chat por voz? O cara pegava no telefone, tinha 50 caras na linha cruzada, né? Nas telefônicas, todo mundo ficava se falando, só que a gente não patenteou. Se tivesse patenteado, a gente já tinha inventado o chat por voz. Fala. Acho que parabéns pelo estudo que vocês tiveram para chegar nessa conclusão. O que a gente tem que fazer agora é digerir isso daí e tentar aplicar no nosso dia a dia. Por aí. Vamos para aquele lado lá. Fala. Para ser sincero, eu achei agrega muito o que você falou. Realmente a empresa que ela não se desenvolve, não foca nas novas tendências, olha 20 anos para frente, ela quebra. Ainda mais empresa como a minha que trabalha com tecnologia. Agora, eu queria pensar sobre os próximos 2 anos. Você enxerga assim, todo o setor de tecnologia, principalmente a saúde. Cara, eu só consigo pensar assim. Tem muita coisa que poderia ser feita. Mas olha só, se você entrar num nicho muito específico, digamos, tecnologia para a saúde, aí tem uma série de coisas. Sim. Tecnologia para a saúde. Mas eu estou falando assim, em termos de norte, se eu vou pensar assim, num foco para a cidade inteira, eu penso em participação. É que eu consigo ver. Integração? É participação. Então, tudo que você vai colocar é pensar que o usuário é um usuário que quer participar. Então, se você pensar em tecnologia para a saúde, tem que ser tecnologia que o cara vai, de alguma forma, interferir no processo. Entendeu? Entendi. Sempre focando no usuário. Sempre o cara vai querer passar a fazer. Sei lá, o cara... De fato, é descentralizar o poder. Descentralizar o poder. Claro. Entendeu? Então ele poder, quanto mais ele puder ir no hospital sem interferência de ninguém para fazer um raio-x,
para fazer ressonância magnética, tudo que ele puder aumentar a possibilidade dele reduzir o tempo dele fazer tudo isso, quer dizer, tudo na direção. As pessoas são muito imediatistas hoje, né? Elas buscam muitas soluções por conta própria. Isso acaba sendo um risco, principalmente na área da saúde. Eu acho que aí tem a gente tem que. Tem que ter um controle também. Deixa eu falar também. O plano de saúde, os planos de saúde, em geral, não são grandes intermediadores hoje? Eu concordo muito com isso. Não? Não. Infelizmente não. Deveriam ser. Hoje a gente Quem tem uma são os grandes situação. intermediadores da saúde? Acho que talvez sejam as instituições que fornecem o serviço, cara. O plano de saúde hoje talvez poderia ter essa participação, ser mais integrado, ser, descentralizado, mas você tem plano de saúde? Você trabalha com plano? Trabalha com qual plano? Eu trabalho com Com Unimed. Principalmente para planos empresariais hoje. A empresa que ela é cooperada, a Unimed, a empresa, digamos que a minha trabalho com vocês lá, o reajuste ele é muito. Ele acaba tendo um intermediário e negocia o reajuste com a operadora. Só um pouco meio confuso para quem está na outra ponta. A gente não tem muita informação. Quem está sentindo a dor é o usuário. E está sentindo Agora para vamos tirar todo mundo dessa conta aí e grupo o caminho do médico. Eu acho que talvez uma plataforma cheia de médicos, né? Aí acaba toda essa conversa. Eu acho que é um ponto. Uma autogestão social da saúde. E aí começa Ó, vamos agora fazer o seguinte, para fechar, eu vou pedir um Twitter, 140 caracteres. O que foi mais importante para você? 140 caracteres. Muito inspirador também, porque eu estou finalizando minha graduação e o meu TCC é bem nessa área de pesquisa de tendências mesmo. Então, tipo, tudo que você falou, eu estudei nesse final de semana e, tipo, faz total sentido, é o futuro. Eu fiz muito sentido a questão de inovação no planejamento, essa solução de um problema para ser realmente uma inovação. Não ser uma coisa sem nexo e só inovar. Vai ser legal, inovação para problema, fala. Acho que a gente não pode estar preparado para se adaptar às mudanças, né? A gente precisa dessas mudanças. Legal. Fala, Twitter, 140. As empresas, elas têm muito medo de tentar usar. E a gente tem apelido desse tipo de palestras que a gente tem que ter uma certa ousadia para pensar, para criar e para investir, para tentar e retentar as ideias que a gente tem. O discurso que eu vejo no Brasil é o seguinte, o cara fala assim, eu quero inovar, desde que eu não mude nada. Ou eu quero, ou então o papo que é o seguinte, olha, colaborar pode, não pode é participar. Já falou? Fala, 140. Ele não, você já falou. Fala. Acho que se Maringá não fizer a inovação, nós vamos acompanhar os outros. Então a gente tem que tentar inovar. Fala. Polemizar? Não, vai dar tempo. Fala. Hoje todo mundo pode ser considerado um gênio quando tem um celular com internet, sabe? Qualquer coisa a qualquer momento. Então, é muito lógico que para você criar algo que seja participativo, seja muito mais fácil de pessoas aceitarem do que você simplesmente por um chefão que vai colocar aquilo como certo. Ainda mais para geração. Fala. Eu acho que tem muito chão para a gente fazer de Maringá uma cidade mais colaborativa, fazer uma cidade mais participativa em termos de tecnologia. Fala. O conceito de inovação está bem pegado. O conceito de participação. Fala. Não falou. Já falou ou não? Não falou. Não falou. Eu? Para nós aqui, quando eu penso em o senhor está colocando aí, colaboração e participação, e não só colaboração e participação, às vezes de um setor, né? A tecnologia tem que. Não, é integração também. Todo meio, né, ele tem que trabalhar com colaboração e participação, porque é a solução do problema. Né? Eu quero chegar lá na ponta e resolver, dar soluções. Então, é mais do que colaboração e participação de um setor, é colaboração e participação entre todos os setores, né? E aí buscar soluções realmente que sejam
baseadas em tecnologia sim, porque eu não vejo outro meio, mas que a tecnologia seja somente o meio dessa agregação de conhecimentos aí e trabalho nessa solução. Por aí, fala. Eu acho que mudar bastante a mentalidade dos investidores, dos empresários, que quando a gente fala de colaboração, participação, a gente só fala de boca para fora, a gente não vê realmente uma ação mais assim, consistente para que possa unir as classes para poder sair uma ideia nova, uma inovações, como deveria ser. Na verdade, a gente está brigando sozinho, cada setor individualmente. Se juntar, talvez, com certeza vai melhorar muito. Alisson. A participação é isso mesmo, deixar de ser individualista. O primeiro passo é deixar de ser individualista. E principalmente achar o problema. Sem achar o problema então, dividir. Dividir de maneira participativa. Quer falar? Esse lado de hoje à noite aqui, fico mais forte ainda nessa questão da pedagogia da sociedade. No momento em que a sociedade tem condições de tomar decisões. E eu acho que cabe a nós que ouvir essas demandas que vêm dessa sociedade, poder estar na mão. Então, para eu fechar, assim, Palhano quer falar? Fala. O meu primeiro agradecer a vocês e tal, eu queria dizer para vocês assim, que essa é uma tendência forte. Acho que pode ser um norte. Talvez não seja o único possível. Ouvindo as pessoas falando, então a gente aqui vai apostar nisso, vai apostar naquilo. O que eu acho que é interessante essa coisa da participação, que o mercado é muito grande. Se você vê que tudo vai migrar para isso, você tem um mercado muito grande. Então você pode variar muito. E aí você pode ter os agregados todos que entram junto com o negócio. Se você focar numa coisa específica, o mercado já é menor. Então você abarca uma coisa grande, que entra dentro de um fluxo geral. E aí você tem um norte mais geral. E obviamente que dentro desse negócio você pode entrar em umas coisas de nicho, no meio do caminho. Por exemplo, a gente começou a discutir lá, de um posto de saúde, você tem uma traquitana num posto de saúde, o cara curtir e não curtir. Todo posto de saúde, o cara passar e dizer curtiu ou não curtiu. Essa maquininha já era um negócio bacana. Mas ela faz parte de uma plataforma integrada com uma coisa só. Mas pode ter uma empresa só fazendo isso. Então ela faz aquilo, mas ela não vai vender para ninguém, porque quem vai fazer curtir? Mas tem que ir para uma plataforma, e aquela plataforma tem que gerar alguma coisa. Mas então você faz a integração. Fala. Primeira vez que eu avaliei uma farmácia foi ontem. Porque eu estava na Droga Raia, fui pagar no caixa. Tinha um painelzinho bem simples. 4 coisas. 4 emoticons. Isso aí, né? Eu simplesmente cliquei lá. Não. Primeira vez que eu avaliei uma farmácia. Então se você imaginar que a gente possa avaliar qualquer coisa, restaurante, tudo, de repente olha o mercado que tem isso aí. Bom, gente, obrigado, salva de palmas para o nosso esforço.